Mas retornando aqui ao ponto da aparição. Diz pra gente como é que é, nas suas experiências, o que aconteceu, como você prefere. Tá, então o negócio é o seguinte, a preparação para uma operação, ela começa normalmente uma semana antes. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma evocação do arcanjo Raniel, né, de Vênus, que vai ser numa sexta-feira. Na sexta-feira anterior, eu vou fazer a medalha desse arcanjo em cobre, vou consagrar ela no meu quarto mágico, ou seja, pedir para Deus abençoar, purificar aquela medalha, consagrar para a operação celestial e me dar permissão de chamar o arcanjo Aniel à manifestação visível na próxima sexta-feira, né? Ou seja, eu vou deixar tudo preparado e já marcar horário, já agendar o horário, beleza? Faço a minha purificação de uma semana, chego na sexta-feira tranquilinho, todas as ferramentas estão no lugar. Quando eu entrar no quarto, você já vai conseguir sentir aquela presença. O anjo ele já sabe que você vai chamar ele. Na verdade, o negócio todo começa quando você faz a sua medalha ou você consagra a sua medalha. E aí você declara a sua intenção para Deus, né? Pai Celestial, permita que eu chame o vosso santo arcanjo tal, tal, em tal hora. Eles já ouvem, entendeu? Isso é que é louco. Porque quando você faz essa marcação de horário, tudo fica muito mais fácil. Aí, beleza, você entrou no seu quarto, começou a operação, você fez todas as consagrações, chamou o arcanjo. Aquela presença que você já sentiu no começo, ela vai assumir uma cor no quarto inteiro e você vai só que assim, eles não têm forma, eles não são seres humanos, então não tem braço, perna, cabeça, né. É como se eles fossem é como se você estivesse falando com um alienígena, assim, eles têm outras formas, né. Então, assim, são esferas geométricas, uma dentro da outra, com várias cores. E aí você vai apontando a baqueta para a região do pedestal e você vai pedindo, por favor, se manifeste visivelmente nessa região de uma forma que seja condizente com a sua natureza celestial. E aí essa manifestação, essa aparição, ela vai se condensando naquela área. Mas você consegue ver luz voando no quarto inteiro, assim, sabe? Então, eu a conclusão que eu chego assim é que eu não estou vendo uma forma dele, a forma real deles, né? É como se fosse um holograma, eles estão se manifestando de uma forma visível que tem a ver com a natureza deles, né, real, de uma forma que eu possa entender, assim, sabe? Só que essa forma, ela é uma forma que outras pessoas conseguem ver a mesma coisa, entendeu? Não é totalmente subjetiva, é uma coisa que é objetiva, entendeu? Então, se tiver 2 pessoas no quarto, 3 pessoas, os 3 vão ver a mesma coisa, assim, sabe? Então, o negócio, assim, é bem fantástico. A partir desse momento que você tem essas interações, que é a manifestação, o que você tem eh, eh, trabalhado junto com elas? Você conversa com elas, elas lhe passam informações? O que você tira de objetivo além do fenômeno das manifestações? Tá, O que você interpreta que te trouxeram essas interações? tá, isso é uma excelente pergunta, muito boa. Eu gosto de pergunta bem prática, assim. Bom, é o seguinte, isso você saber operar desse sistema não é só uma questão de você ter as suas ferramentas prontas, né. Você tem que é uma habilidade que você vai desenvolvendo como qualquer outra. Então, as minhas primeiras operações foram um fracasso total, assim, não via nada, me embananava no meio do ritual, entendeu? Não via, não conseguia me comunicar direito. Aí, à medida que você vai fazendo, né, você vai falando, não, eu vou fazer uma operação por mês, vou fazer uma purificação completa por mês e todo mês, faça chuva, faça sol, eu vou fazer, eu vou fazer. Você vai fazendo e aí você vai melhorando, tua visão melhora, você começa a ver melhor, você começa a aprender a se comunicar com esses seres, porque não é só chamar, você tem que aprender a se comunicar, porque é aquilo lá, você não está falando com outro ser humano, você está falando com uma outra forma de vida que no começo parece um alien, assim.
Então você tem que aprender a se comunicar e aprender a ouvir, aprender a ver o que eles estão falando, né? Porque eles não falam, pelo menos comigo, né? Eu não ouço palavras, né? Mas eu vejo, você vê imagens na tua frente, não é na imaginação, é ver mesmo, é visual. E você recebe coisas assim, como se fosse por telepatia, né? É, então, então assim, o que que eles passam? Eles passam, ensinamentos que são condizentes com é, a área de atuação deles. Então, por exemplo, Mihael do Sol, ele passa muita coisa, tudo que é relacionado à liderança, autoridade, responsabilidade, poder. Gabriel da Lua passa muita coisa a respeito de intuição, do mundo dos sonhos, sensibilidade, é, de, de empatia. Você pega Saquiel de Júpiter, ele passa muito ensinamento a respeito de prosperidade, dinheiro, sabedoria, trato com as pessoas, amizades, influência. Então, cada um vai passando ensinamento sobre a área de atuação deles. E além do que, você pode pedir para enxergar dentro da morada celestial deles, ou seja, do reino espiritual onde eles habitam. E aí eles abrem a tua visão para esses reinos. E você consegue ver dentro como é que é, entendeu? Inclusive, tem uma experiência muito legal que foi há uns 2 ou 3 meses atrás, na minha última evocação de Saquiel, né? Saquiel, tradicionalmente, ele é atribuído a Júpiter, né? E aí, eu fiz a operação, tudo certinho, né? E num determinado momento, eu pedi para ele me mostrar dentro da dimensão de Júpiter, né? Do reino celestial de onde ele vem, né? E eu comecei a ver como se fosse um céu azul infinito, mas não é um céu azul físico, né? Dentro de uma dimensão espiritual mais elevada, né? Só que esse céu azul também tinha muito dourado, tinha branco, e, enfim, é muito bonito, né? Eles te mostram de onde eles vêm, né? E quando você sabe de onde eles vêm, os ensinamentos que eles passam começam a fazer todo sentido, entendeu? Porque é que nem, por exemplo, você conhece alguém do Japão. Aí o cara começa a te passar um monte de coisa da cultura dele e tal. Aí quando você vai pro Japão e você tá lá e você tá enxergando, e você começa a falar, pô, faz sentido tudo que ele me falou, tem tudo a ver com o lugar de onde ele vem, sabe? Você acredita que essas informações que lhe são passadas, os conhecimentos que você recebe, eles são singulares, você não conseguiria de outra maneira, ou seria difícil ter acesso a isso? Ou seja, o que eles passam realmente tem a sua originalidade? Então, boa pergunta. Eu só vou terminar essa parte, Saquiel. Então, quando eu vi essa dimensão do céu azul, e eu via também muito dourado e tal, beleza, terminou a operação. E meses depois, né, 1 mês, 2 meses depois, eu estava fazendo um incenso para uma mistura de plantas, né, para esse arcanjo, né, para eu queimar quando eu for chamar ele e outros espíritos que estão subordinados a ele. E um dos ingredientes é lápis lazuli, né, que é uma pedra que tradicionalmente ela é atribuída a Júpiter, né, na tradição salomônica, né, e ela é usada para amuletos e incenso de Júpiter. Eu comecei a olhar o lápis lazuli e ele é todo azul com faixas de dourado. Então era como se fosse a representação terrestre daquela dimensão superior que eu tinha visto. Ou seja, existe uma correspondência mesmo entre as coisas que você usa materiais e o que eles te mostram, né? Bom, Exclusivamente. então assim, o que você me perguntou é se existe alguma originalidade. É, Bom, para mim, eu acho que as coisas que eu vejo não são originais, são coisas que são específicas de cada um desses arcanjos, de cada um dos reinos que eles habitam. Então, assim, em outras palavras, eu acho que as pessoas que fizerem
essas evocações elas vão ver as mesmas coisas, ou coisas muito parecidas. Mesmo porque eu converso com o meu professor e, assim, tudo que eu já vi, ele fala: "É assim mesmo, tal, e também tem outra coisa assim e tal". Então, realmente são lugares espirituais que realmente existem e você vai lá conhecer, entendeu? Como se fosse outro país. Essas mensagens, elas trazem esse caráter acadêmico? Ou seja, olha como é, aonde eu vivo, como é que as coisas são, ou elas, trazem alguma mensagem que você não teria acesso a isso de outra maneira? Ou pelo menos que você saiba que não são coisas que estão por aí. Essa mensagem deles, quando eu falo da originalidade do que eles fazem, Hum. é de que é alguma coisa realmente singular deles, não apenas na qualidade deles, né, mas que, sugira de que o esforço que você tem nessa ativação, justifique falar: "Uau", né, como dizem os americanos, realmente é alguma coisa que trouxe alguma coisa muito importante. Aliás, aproveitando, você faz pedidos? Como é que isso funciona na prática? Isso é uma excelente pergunta, tá? Bom, eh, eu para mim foi para mim fazer operar a partir desse tema foi um divisor de águas na minha vida, assim, sabe? Eu acho que é a coisa mais legal que eu faço, isso. Mesmo porque dá trabalho, né, e dá gasto, né, você tem que gastar dinheiro fazendo tudo, né, se preparar, se purificar, que é um saco. Você tem que, assim, tem que ter disciplina. Então, eu não teria eu acho que seria impossível eu ter contato com essas coisas que eu estou tendo agora de outro meio. Eu não conheço nenhum outro meio que me dê esse acesso, entendeu? Inclusive, eu pesquisei bastante, né, outras formas de trato espiritual, voodoo, candomblé, umbanda, tenho muito respeito por essas tradições, assim, mas esse tipo de experiência visual e direta, acho que só a magia tradicional salomônica mesmo, né. E é por isso que eu acho um negócio muito fantástico, assim, você poder fazer isso e aprender essas coisas, tal.